Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Simone. Vamos dar continuidade, né, da gravação de mais uma aula da nossa disciplina Materno Infantil 2, continuando, dando sequência à nossa aula anterior. Hoje nós vamos iniciar falando da visita domiciliar para a família do recém-nascido. Então, é aquela primeira visitinha lá, né, que faz quando o bebê nasce. Com a aproximação da equipe de saúde, no contexto de visita das famílias, a visita domiciliar torna-se um instrumento importante para a troca de informações vinculadas às necessidades particulares de cada indivíduo, favorecendo dessa forma atividades educativas e mais humanizadas. Então, nessa visita aí, é a visita para a família ali, né? Aquela primeira visita para ver se está tudo ok, como que o bebê, como que o recém-nascido está, como que a mãe está conseguindo se comportar, como a família está lidando com essa nova realidade. Aí uma revisão de vários estudos, com a predominância de estudos norte-americanos, mostra as boas evidências dos benefícios de visita durante os períodos pré e pós-natal, com destaque para o trabalho, programa de visita domiciliar pré e pós-natal de um resumo de evidências de revisão. Então, foi uma revisão literária, né, que foi feita nesses estudos, mostrando aí a importância dessas visitas pré e pós-natal. Nós já vimos no Materno 1, né, da importância da visita aí para a gestante, da visita para o recém-nascido, desse acompanhamento. E hoje nós vamos ver que foi um estudo científico, né, baseado numa revisão literária. Aí, entre os benefícios, salienta os seguintes: desenvolvimento da parentalidade, melhoria de alguns problemas de comportamento da criança, segundo os pais, aí no caso foi um relato dos pais, né? Melhoria do desenvolvimento cognitivo de grupos específicos, tais como os prematuros e os recém-nascidos de baixo peso. Então, nesse estudo focou mais esse grupo específico, mas não que no outro grupo não tenha diferença, né? Que esse estudo foi voltado para esse grupo aí específico. Redução de lesões não intencionais, né? Aquelas que acabam acontecendo por acidente, que são aquelas lesões por às vezes um descuido, por deixar o bebê um pouquinho em cima da cama e acaba virando para pegar uma toalha, para pegar uma fralda. Então, melhoria nessa redução de lesões aí não intencionais. Melhorias na detecção e no manejo da depressão pós-parto, melhoria na prática da amamentação. Então, tem vários itens aí que a gente está abordando, que a gente tem que acompanhar nessa visita, mas essa prática da amamentação é uma prioridade, né? É uma questão aí que a gente bate muito na tecla de estar melhorando, e a detecção no manejo na depressão pós-parto, que a depressão também pós-parto é uma causa, é muito comum acontecer. A gente tem que ficar atento para a diferença, como eu já expliquei na aula anterior, da questão do baby blue ou da depressão mesmo, para estar sabendo identificar e ajudar aí antes que isso agrave e que piore as condições aí, tanto para a família quanto para o bebê, né? Já porque a nossa intenção aí é que corra tudo bem, que todo mundo fique bem. Essa visita não é só para o recém-nascido especificamente, mas é para o contexto familiar no geral. No entanto, identifique-se evidências inconclusivas em relação ao fato de que a visita domiciliar possa interferir em situações como abuso, cobertura vacinal ou redução de hospitalização, pois os estudos revisados foram considerados pouco claros em relação à metodologia da visita domiciliar em si, os profissionais que devem realizá-la, a maneira como se deve ser realizada em cada situação e por quanto tempo deve ser realizada. Então, faltou nesses estudos, né, faltou nessa metodologia, está citando isso. Então, não sabe se foi, se nesse grupo, se nesses
trabalho que foi feito, se tinha, né, essa diminuição, se interferiu na questão do abuso, na cobertura vacinal, hospitalização, que não foi focado isso. Os profissionais que faziam essa visita também não foi, e nem por quanto tempo durava essa visita. Então, né, não foi muito claro em relação ao que a gente até vai citando aí, né, durante esse trabalho, mas para ter uma noção das coisas, né, nesse estudo norte-americano, da importância também dos outros itens que foi focado. Um impacto positivo na redução da violência e da negligência com crianças foi constatado em um estudo realizado nos Estados Unidos, em que as visitas domiciliares eram realizadas por enfermeiros especificamente para mães adolescentes, primíparas, solteiras e com baixo nível socioeconômico. Esse estudo, então, né, realizado aí nos Estados Unidos, já foi mais específico, né, quanto à questão do grupo que foi realizado essas visitas e especificamente aí por enfermeiros. Um estudo realizado aí no Brasil reforça a importância de se identificar sinais de depressão materna pós-parto, haja visto ter sido identificado um risco maior de desmame nos primeiros 2 meses de vida entre as mães deprimidas. Então, já foi feito um estudo que concluiu que mães deprimidas elas acabam fazendo esse desmame precoce, que o preconizado, que seja até o 6º mês de vida do recém-nascido, que seja a amamentação, que é o leite materno exclusivo. E essas mães acabam fazendo o desmame completo. Então, já foi identificado, né, um problema aí grave em relação à depressão. E no Brasil é uma coisa que a gente foca aí quando vai fazer essas visitas, de estar observando essa questão, né, de como a mãe está lidando com o recém-nascido, do estado emocional dela, das perspectivas que ela tem, do sentimento em relação ao bebê. Então, tudo isso a gente vem observando, né, nessas visitas. E tem os outros itens, né, que a gente vai citar posteriormente nessas visitas também, que a gente busca, que a gente prioriza, além dessa questão, né, da depressão pós-parto. Aí, em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança. Crianças menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. Então, tem que observar aí crianças, quando a gente fala da fragilidade, crianças e idosos são um grupo que, quando adoece, aí, tem que ser muito rápido. A gente tem que fazer, né, esse acolhimento aí muito rápido para evitar complicações. Aí são sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência. Então, a gente identificou, né, esses sinais, significa que tem que intervir e que tem que estar encaminhando essa criança. Recusa alimentar, a criança não consegue beber ou mamar. Vômitos importantes, ela vomita tudo que ingere. Convulsões ou apneia, né? A criança fica em torno de 20 segundos sem respirar. Frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto. Letargia ou inconsciência. Respiração rápida acima de 60. Atividade reduzida, a criança movimenta-se menos que o habitual, então a criança está ali mais mole, mais prostrada, que a gente sempre observa, né? Vocês já devem ter até ouvido falar, muita gente fala, às vezes, em uma determinada fase da criança, não é na questão aí do recém-nascido, mas quando a criança está maiorzinha, por exemplo, ela está recusando o alimento. Aí, normalmente, os profissionais perguntam, mas ela está ativa, ela mantém as atividades dela? Então, isso é um fator muito importante da gente estar observando, tanto para o recém-nascido, quanto durante a fase aí da criança.
essa questão da atividade, se ela está movimentando, se ela está uma criança apática, se ela está triste. Então, a gente tem que observar que esse é um fator muito importante aí também, né, nessa identificação. Febre, né, se ela está aí temperatura de 37,5 ou mais, hipotermia, menos do que 35,5, né, se ela está mais geladinha, tiragem subcostal, batimentos de asa do nariz, cianose generalizada ou palidez importante, icterícia visível abaixo do umbigo nas primeiras 24 horas de vida, né? Icterícia é quando o bebê está mais amarelinho, então tem que estar observando aí também, que é um sinal importante, né? É um sintoma, né, importante aí de estar sendo observado. Gemidos, fontanela, moleira abaulada, secreção purulenta do ouvido, umbigo hiperemiado, hiperemia estendida à pele da parede abdominal, ou com secreção purulenta, né, indicando onfalite, pústulas na pele, muitas e extensas, né, em grande quantidade, grande, irritabilidade ou dor à manipulação. Quando ele fica irritado, fica, né, geme, sente dor quando é manipulado. Para as crianças maiores de 2 meses, é importante observar se a criança não consegue beber ou mamar no peito, se vomita tudo que ingere, se apresenta convulsões ou se está letárgica ou inconsciente. As crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias e gastrointestinais, então é comum, né, acontecer. Sendo assim, o profissional de saúde deve conseguir identificar sinais de maior gravidade dessas doenças. Não é que toda criança, né, vai acontecer, não, tá? Mas são doenças que acometem mais essas crianças. Para a criança com tosse ou dificuldade para respirar, é importante verificar se a frequência respiratória está intensificada, se a criança apresenta sibilos, que é o chiado, ou estridor, e se apresenta tiragem subcostal. A parede torácica inferior se retrai quando a criança inspira. E para a criança com diarreia, é importante identificar sinais de gravidade de desidratação, tais como letargia, inconsciência, inquietude, irritação, olhos fundos, sinal da prega presente, a prega cutânea, retorno lentamente ao estado natural, ou se a criança não consegue mamar o bebê líquido. Criança desidrata com muita facilidade, é muito rápido. Então, se ela não está mamando, né, não está ingerindo líquido, não está, tem que observar esses sinais, que ela pode entrar num quadro de desidratação muito rápido, tá? Muito mais do que um adulto. Idosos e crianças desidratam com maior facilidade do que um adulto, então a gente tem que observar. Aí, frequência, né? Tem um quadro da Organização Mundial de Saúde, o que fala aqui da frequência respiratória, né? Normal, de 0 a 2 meses de vida até 60, né? Respiração por minuto, de 2 a 11 meses até 50, de 2 meses até 5 anos até 40, de 6 a 8 anos até 30 e acima de 8 anos até 20, né, que é o considerado normal aí para um adulto. Então, esse quadrinho aí, para a gente ter uma noção, que quanto mais novinho, ele vai ter uma respiração mais rápida e com o passar do tempo, isso vai diminuindo. É bom a gente ter uma noção dessa questão de respiração para a gente não achar também que está normal, né? Se a gente não conhece o parâmetro, se a gente não conhece o que é normal, a gente não vai saber o que está normal. Então, isso aí é só para a gente ter uma noção, né? E saber que é diferente aí essa classificação por idade. Aí, por fim, os principais objetivos da primeira visita domiciliar ao recém-nascido e a sua família são os seguintes, né? Os principais. Observar as relações familiares, né? Como que está o contexto ali, a questão do estresse, porque é normal, e a gente já viu, né, em outros estudos,
anteriormente, essa questão até do nível da violência que a gente viu lá no Materno 1, de estar aumentando, né? Essa questão da violência e principalmente violência contra a mulher nesse período de estresse, que a gente sabe que é um período que muda todo o contexto ali da casa, os sentimentos da mulher principalmente, né? Acabou de ter um filho, às vezes não sabe, tem a questão hormonal, questão do estresse mesmo, de não dormir direito, tem que saber ali como é que tá a questão ali, até da interação da família, né, de como tá ajudando, porque é muito importante, o pai tá envolvido nisso, o pai tá auxiliando nesses cuidados, e se tiver alguém mais da família que possa, esse apoio familiar é muito importante, né? Tanto para a mulher poder descansar um pouco, né? Na questão aí da produção do leite também, que a gente sabe, né? Que algumas mulheres vão ter leite naturalmente, outras precisam desse ambiente, de ter um ambiente calmo, de ter uma, né? Não digamos uma noite inteira tranquila de sono, né? Que é quase que impossível, mas de poder dormir um pouco mais, de ter esse ambiente mais relaxado. Então é muito importante a gente estar observando isso e focando também na violência doméstica. Facilitar o acesso ao serviço de saúde, né? Possibilitar ou fortalecer o vínculo da família com a equipe de saúde, ter aquela questão mesmo, né? De, se precisar, ter um acesso fácil ali. Escutar e oferecer suporte emocional nessa equipe de crise vital da família, nessa etapa de crise vital, desculpa, que é o nascimento de um filho, né? Muda todo um contexto familiar, mexe com tudo, tanto com a questão financeira, com a questão emocional, questão de tempo de sono, de lazer, vai ter toda uma alteração e muitas vezes a família, principalmente quando não é um filho planejado, até entrar nessa rotina, né, tem que ter ali, a gente tem que oferecer um suporte emocional ali, porque realmente não é fácil, né? Mas é preciso. Estimular o desenvolvimento da parentalidade, orientar a família sobre os cuidados com o bebê, porque esses cuidados a gente vem ensinando, né, orientando desde o pré-natal, mas quando está ali a mãe e a criança, né, a prática ali já a realidade ali, né, é diferente e cada um vai ter sua individualidade, cada bebê vai ter suas exigências, cada mãe vai lidar de um jeito, então a gente tem que orientar ali esses cuidados, lembrando, né, nunca com cobrança, mas sempre ouvindo as queixas, ouvindo as dificuldades para a gente intervir. Identificar sinais de depressão puerperal, que é um dos fatores que a gente foca muito aqui no Brasil, principalmente. Promover o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, prevenir lesões não intencionais e identificar sinais de perigo à saúde da criança. Lembrando essa questão, né, do aleitamento, a gente tem que promover, orientar, mas tem a questão do bebê também, né? Tem que observar se está ganhando peso, se a mãe está conseguindo amamentar, se não está, por quê? E fazer essa intervenção, porque muitas vezes a gente fica muito focado em falar para a mãe que tem que ser amamentação exclusiva e às vezes, né, tem todo aquele contexto ali que tem mulheres que não vão conseguir às vezes relaxar, não vão conseguir dormir direito, não tem um apoio ali no núcleo familiar para poder conseguir manter essa produção. Então, a gente também ajuda nessa questão, tá? Que a gente tem que identificar aí também a criança, né? Se está tudo bem com a criança. A primeira consulta do recém-nascido. Nos serviços de atenção básica, os profissionais que realizam pré-natal frequentemente são os que seguirão acompanhando a família durante a puericultura da criança. Sendo assim, o vínculo entre a equipe de saúde e a família do recém-nascido
para o acompanhamento da criança deve preferencialmente se iniciar pelo menos desde o pré-natal. Então, já que tem equipe de saúde ali, né, que acompanha, que faz essa atenção primária, é muito bom, porque desde o pré-natal, então a mulher já conhece aquela equipe já conhece aquela família e vai poder estar intervindo ali e fazer esse acompanhamento de uma forma correta. Vai ser bom até ali para a criança poder, já tem essa interação. A época ideal para a primeira consulta. A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer na sua primeira semana de vida, que constitui um momento propício para estimular e auxiliar a família nas dificuldades do aleitamento materno exclusivo, para orientar a realização de imunizações, para verificar a realização da triagem neonatal, que é o teste de pezinho, e para estabelecer ou reforçar a rede de apoio à família. Então, nessa primeira consulta aí, né, na primeira semana aí, vai auxiliar na dificuldade aí do aleitamento materno, orientar que tem toda a questão de posicionamento, de pega correta, da posição aí para a mãe ficar, de ter um conforto, orientar nas imunizações, que são as vacinas, e verificar a questão do teste do pezinho também, né? E os outros testes que são oferecidos gratuitamente pelo SUS e que a mãe mãe ou a família, deve estar realizando para evitar possíveis doenças, para ter um diagnóstico precoce aí, né? E essas orientações são feitas no pré-natal e reforçado aí nessa primeira consulta. A primeira semana de saúde integral preconizada pela publicação Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, editada pelo Ministério da Saúde, lembra ainda da importância da verificação da caderneta de saúde da criança, da identificação de risco e vulnerabilidade ao nascer e da avaliação da saúde da puérpera. Então, nessa primeira semana da saúde integral, que a gente já viu lá no Materno 1, né, a gente teve uma aula sobre isso, mas lembrando aí, para evitar a mortalidade infantil, né, para essa redução, e a importância aí da caderneta de saúde, identificar o risco e a avaliação também da puérpera, né? Não só do recém-nascido, mas da puérpera. Aí o conteúdo da consulta. Os cuidados com a saúde do bebê e sua família devem ser sempre individualizados. No entanto, as recomendações descritas a seguir são extensivas a todos os recém-nascidos durante sua primeira consulta. Então, tem digamos, né, as recomendações são para todos, para ter uma base ali, para ter uma orientação, mas a consulta vai ser específica, cada família, cada bebê é único, e a gente sabe, né, desde que começou a implantar aí a questão da humanização, todo ser tem que ser tratado como um ser único que a gente porque tem gente que tem um grau de instrução maior, vai ter um entendimento melhor, outros têm um grau de instrução menor, a questão até da aceitabilidade da pessoa ali, né, das crenças, de tudo, do ambiente que ela vive, da interferência que ela tem ali nesses cuidados. Então, a gente tem que tratar cada um, né, como um ser único que a gente é. Mas essa base aí é para ter, é do que não pode faltar, né? Que tem que ser para todo mundo. E lembrando que cada um ali, cada ser é único. São fundamentais a utilização e o adequado preenchimento da caderneta de saúde da criança para o registro das principais informações de saúde da criança. A caderneta de saúde da criança é um passaporte de cidadania. Instrumentos como esse são reconhecidos como facilitadores da comunicação entre pais e profissionais. Lembrando os pais que todas as vezes, ou quem for levar a criança ao centro de saúde, ao médico, tomar vacina, tem que levar essa caderneta. A caderneta anda na bolsa da criança.
Aí a anamnese. A partir da anamnese, procura-se avaliar principalmente as condições do nascimento da criança, o tipo de parto, local do parto, peso ao nascer, idade gestacional, índice de Apgar, intercorrências clínicas na gestação, no parto, período neonatal e nos tratamentos realizados. E os antecedentes familiares, né? As condições de saúde dos pais, dos irmãos, o número de gestações anteriores, o número de irmãos, muitas vezes já conhecido pela equipe de atenção básica, né? Quando essa família faz esse acompanhamento, normalmente a equipe já conhece, se a mulher realizou o pré-natal ali naquela unidade, ela já conhece isso, que são dados que são coletados lá quando a mulher, esses antecedentes familiares são coletados quando a mulher decide engravidar lá na consulta puerperal. Na consulta pré-concepcional. Então, aí, e esse tipo de parto, local do parto, peso ao nascer, isso vai ser anotado lá na maternidade. E esses dados são olhados toda vez que leva a criança, até o pediatra dá uma olhada nisso, porque isso interfere na condição, né, para ela, um achado que tem ali durante a puericultura, esses dados são importantes para estar observando, né, a questão do desenvolvimento da criança, o nível de Apgar. É aquele teste que é feito ali quando nasce, normalmente no primeiro minuto de vida, depois com os 5, para ver aquele teste das condições do bebê, se e anotado, né? O ideal é que seja ali no quinto minuto que esteja 10. Tem até uma tabelinha, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês para identificar, né? Dessa classificação aí de Apgar. O índice de Apgar também é reconhecido popularmente pelos pais como a nota, né, que o bebê recebe logo após ao nascer. No quinto minuto, entre 7 e 10, é considerado normal. Então, essa avaliação, né, ela é feita no primeiro minuto, de repente, no primeiro minuto não está tão, né, entre ali o 7 e o 10, que é considerado normal. Mas no quinto minuto tem que estar, né, essa nota tem que estar ali entre 7 e 10. Apgar 4, 5 e 6 é considerado intermediário e relaciona-se, por exemplo, com prematuridade, medicamentos usados pela mãe, má formação congênita, o que não significa maior risco para uma disfunção neurológica. Índice de 0 a 3 no quinto minuto relaciona-se maior risco de mortalidade e leve aumento de risco para paralisia cerebral. Então, se no quinto minuto, né, nasceu, daí 5 minutos continua entre 0 e 5, já tem um risco maior de mortalidade. No entanto, um baixo índice de Apgar isoladamente não prediz disfunção neurológica tardia. Exame físico completo. Um exame físico completo deve ser realizado na primeira consulta de puericultura. É consenso que o exame físico e seus achados devem ser descritos e compartilhados com os pais, como forma de facilitar-lhes a percepção da necessidade do bebê. Então, não adianta fazer um exame físico muito detalhado, tudo muito bonito, e não compartilhar isso com os pais. Então, eles têm que estar cientes, desses achados e anotado ali na caderneta. Aí, tópicos dos exames físicos na primeira consulta do recém-nascido. Peso, comprimento e perímetro cefálico. Né? Tem que avaliar esse peso, se for um peso ideal, considera-se normal, né? Tanto na perda de peso, até 10% ao nascer, quanto a recuperação de até 15%, até o 15º dia de vida. Tem essas oscilações, né? O desenvolvimento social, psicoafetivo, observe, avalie o relacionamento da mãe cuidadora e dos familiares com o bebê, como respondem às manifestações, como interagem com o bebê e se lhes proporcionam situações variadas de estímulo. Os marcos de desenvolvimento segundo a faixa etária, né? A gente vai ver mais para frente aí no quadro 9.2. Aí o estado geral, avaliar a postura normal do recém-nascido, extremidades fletidas, mãos fechadas e o rosto, geralmente dirigido a um dos lados.
observar o padrão respiratório, o estado de vigília, né, do recém-nascido, se ele está alerta, sono leve, profundo, choro. Identifique sinais de desidratação ou hipoglicemia, pouco diurese, má ingestão, não consegue mamar ou vomita tudo que mama, hipoativo, alérgico, aquela observação que a gente já falou, né, no início da aula. Face, né, pesquise alguma simetria, malformação, deformidade ou aparência sindrômica. Pele, né, observar a presença de edema, esse edema é generalizado, se é um edema localizado. Aí o profissional deverá estar mais atento em caso de icterícia, caso tenha iniciado nas primeiras 24 horas ou depois do 7º dia. Duração, né? Se tem mais de uma semana de duração. E se a tonalidade for amarela, com um matiz intenso, e se a icterícia espalha pelo corpo, atingindo pernas, braços, tem que pesquisar a presença de assaduras, pústulas, bolhas na palma, da palma da mão, que pode indicar sífilis, e esclarecer a família, né? Nos achados aí a família também tem que estar sendo orientada. Crânio, examine as fontanelas, né? Fontanela anterior mede 1 a 4 centímetros, fontanela posterior, né? É triangular, enfim, todos esses achados, isso aqui é para a gente ter uma base, tá? Eu postei, né? Coloquei esse quadro aí. Lógico, vocês não precisam ficar se preocupados, tem que decorar isso, não. É pra gente ter uma noção, né, do que é normal e do que não é normal dentro desses achados aí da primeira consulta, tá? Os olhos, né, esse exame físico aí para os olhos, reflexo fotomotor, teste do reflexo vermelho, mas esses testes aí também são feitos, né, teste do olhinho, teste da orelhinha, enfim, todos esses testes eles são feitos nessas consultas aí mesmo. Tem os testes específicos que a gente vai ver para cada, né, que é preconizado aí logo nesse primeiro mês de vida do recém-nascido. Orelhas e audição, né, também tem o teste aí para fazer. Oriente a família para realizar a triagem auditiva neonatal. A justificativa para a triagem universal, testes, né, e as situações de risco para deficiência auditiva. A gente também tem um capítulo que fala só disso, mas é para a gente ter uma noção aí do básico. Nariz, avalia a forma, é possível presença de secreção, pode indicar sífilis. A boca, né, alterações morfológicas, pode apresentar dificuldade para a pega durante a amamentação. Pescoço, tem que avaliar a simetria facial, a posição viciosa da cabeça, torcido congênito, tem resolução espontânea em 90% dos casos. No entanto, nos casos mais persistentes, pode ser necessária correção cirúrgica. Aí o tórax, a gente tem que avaliar aí a simetria, pois ele sugere malformações cardíacas, pulmonares, da coluna ou escarboso costal. A pálpebra e as cavículas para avaliar se há fraturas que poderiam acarretar diminuição ou ausência de movimento do braço. Fratura de cavícula é manejado simplesmente prendendo-se ao braço ao tórax. Essas condutas, né? É bom a gente dar uma olhada aí, mas é lógico que a gente vai estar encaminhando, né, para os profissionais especializados. Aí o abdômen, né, observar a respiração, que é basicamente abdominal, e deve estar entre 40 e 60. Aí tem, lembrando daquele quadro lá que a gente deu, vai depender ali da idade, né, do bebê. Hérnia inguinal tem... aqui fala, né, da questão das hérnias inguinal, tem a questão cirúrgica,
mas lembrando que os bebês já nascem, né, com um biguinho, pode ter esse umbiguinho mais avantajadinho e com o tempo isso acontecer essa correção. Então, mas se for mais uma questão estética, mas aí vai observar, vai de acordo com a gravidade, né? E se tem dor, se não tem. A genitália, apalpa a bolsa escrotal para identificar a presença dos testículos. Quando os testículos não forem palpáveis na bolsa escrotal na primeira consulta do recém-nascido, a mãe pode ser informada que isso se trata de uma situação comum, especialmente nos prematuros, né, que com o tempo vai normalizar. Aí o ânus e o reto, verifique-se a permeabilidade anal, bem como a posição do orifício e a presença de fissuras. Isso são exames mais detalhados, tá? Um exame como um todo aí do bebê. O sistema osteoarticular também, os membros inferiores, superiores, serão avaliados, coluna vertebral, avaliação neurológica, né? Observe reflexo, sucção, pressão palmo-plantar. Aí nesses exames físicos, lógico, né, vai ser avaliado como um todo. Isso é bom dar uma olhada, né, nesse quadro, mas é uma avaliação mais específica. Normalmente isso vai ser feito lá na consulta e anotado esses achados. Se tiver alguma intercorrência, será encaminhado para possível correção, tá? Termina aqui mais uma aula, né? Aí até a próxima e bons estudos para vocês. Até mais.